dia, alunos do primeiro ano. Então, hoje eu vou passar a correção da semana 5 sobre ligações metálicas. Então, como vimos na semana 5, ligação metálica ela é caracterizada pelo agrupamento de átomos envolvido por uma nuvem eletrônica, ou seja, caracterizado pelos metais, formam ligações metálicas. Então, bora lá para fazer as correções? Então, atividade 1. Na atividade 1, as fórmulas Fe é ferro, KF, que é potássio flúor, e fluoreto, 2 átomos de flúor, representam respectivamente substância com ligações químicas do tipo. Primeiramente, temos que saber definições. O que é uma ligação metálica, iônica e covalente? Ligação covalente, a característica principal dela é compartilhamento de elétrons entre dois átomos de ametais, ou ametal com hidrogênio, também metal, hidrogênio e semimetal, elementos. Ligação iônica, ocorre a transferência de elétrons, ou seja, a atração entre um metal e um ametal, por exemplo, o elemento potássio com o elemento flúor. Entre metal a metal ou a metal. E ligação metálica é quando os cátions, característica principal, cátions de elementos metálicos envoltos por nuvem de elétrons, ou seja, quando os cátions com carga positiva estão envoltos de uma nuvem, por exemplo, eles estão andando livremente, então os elementos passam entre metal e metal. Então, dentro desse elemento aqui, o ferro, ele vai ser verificando pela tabela periódica, ele é um metal. Então, ele vai fazer uma ligação metálica. O KF, então, começando no flúor, que no caso desse daqui, ele vai fazer uma ligação covalente, que é 2 ametais. Então, 2 ametal com ametal, ele está na família 7A, então eu vou fazer compartilhar elétrons. Agora, o KF. Ele vai formar uma ligação iônica, porque é um metal que forma um ametal, como vem na definição, metal com metal, forma ligação iônica. Agora, o ferro vai formar uma ligação metálica, porque ele somente está sozinho. Então, a resposta correta vai ser a letra A de amor. Ligação metálica, iônica e covalente. Atividade 2. Nas figuras 1 e 2, estão representados 2 sólidos cristalinos, sem defeito, que exibem 2 tipos diferentes, sem defeitos, que exibem 2 tipos de ligações químicas diferentes. Então, considerando essa informação, é correto afirmar que mesma coisa, temos que saber o que é ligação covalente, iônica e metálica. Essa questão é mais de interpretação e análise. Vamos analisando uma por uma. Letra A, a figura 2, que é essa daqui, ela corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Vamos ver. Sólido condutor de eletricidade. Quando é um sólido condutor de eletricidade, tem que ser uma ligação metálica. Somente carga positiva. Então, o sólido 2 tem carga positiva, né, e carga negativa. Então, essa vai estar correta. Ele não vai ser um sólido condutor. Então, essa está falsa. Alternativa B. A figura 1, que é essa daqui, corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Vamos ver. Então, a figura 1. Ele tem somente cátions com carga positiva, então, por enquanto, essa vai estar incorreta, porque condutor de eletricidade, geralmente só a ligação metálica, que fala nuvem de elétrica, essa ligação metálica. Por enquanto, essa vai ser verdadeira. Agora, a letra C. A figura 1 corresponde a um material que, no estado líquido, é um isolante elétrico? Falsa. Ela vai ser condutor de eletricidade. A figura 2 corresponde a um material que no estado líquido é um isolante elétrico? Não, porque no estado líquido, na fase gasosa, ela conduz eletricidade. Então, isso também está falso. Então, a resposta correta vai ser a letra B de bola.
A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Atividade 2. Na tabela periódica a seguir, os elementos estão substituídos por letras do alfabeto. Então, com base no estudo das ligações químicas, responde as questões. Primeiramente, tem que ter base na tabela periódica. Quais elementos faz a ligação de tipo metálica? B. Quais elementos faz tipo ligação iônica? E C. Quais faz ligação de tipo covalente? Sabemos que ligação metálica são somente os metal com metal. Somente os metais. Ligação de tipo iônica, transferência de elétron entre um metal e um ametal. E ligação tipo covalente, ametal com ametal. Então, verificando aqui, alternativa A. Entre o A, o B e o C, eles estão classificados como metais. Mas eles não fazem ligação covalente, porque eles têm que ser, não faz ligação metálica. O D é classificado como um metal de transição. Então, a alternativa A, quem faz ligação tipo metálica, vai ser a letra D. Ligação iônica é a união entre um metal mais um ametal. Então, aqui nós temos um metal aqui, BC, com A. O B e o C, o A, ele vai unir com FG. Então, os que vão fazer ligação iônica vai ser o A, B, C, FG. Qual o tipo de ligação covalente? São ametal com ametal. Quem faz ligação com ametal a metal? Somente vai ser o E, também o FG, somente esses três. Então, recapitulando, ligação metálica, somente metal. Ligação iônica, metal a metal ou ametal com hidrogênio. Covalente, ametal, um ametal ou ametal com hidrogênio. Atividade 4 e última da semana 5. Observe a ilustração a seguir e descreva de forma resumida quais o tipo de ligação que ocorre entre os átomos para formar a substância, classificando-os em iônica, metálica e covalente. Então, o gás hélio, ele não vai formar nenhuma ligação, porque ele é um gás nobre. Os gás nobres já são estáveis, eles são tipo os chefes, já são sozinhos, eles não aceitam fazer ligação com nenhum outro elemento, porque já se apresenta estabilidade pela regra de octeto, então você já tem 8 elétrons na última camada de valência. Agora, o cloro e o sódio, para formar o sódio de cozinho, que é o nosso conhecido cloreto de sódio, muito utilizado no sódio de cozinho, vai ser uma ligação iônica, porque é um ametal, ânion negativo, traindo o sódio, que é um cátion. Agora, o hidrogênio com oxigênio, que forma dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando a nossa água. Então, o oxigênio é um ametal e hidrogênio reagem com o hidrogênio, então vai ser uma ligação covalente. A prata, cujo símbolo é Ag, ela é classificada como metal, então vai ser uma ligação metálica. Então, ligação covalente é compartilhamento de elétrons entre o metal e o hidrogênio, ou seja, elementos passivos. Os elementos passivos são metais da família 6, 7A, 5A, hidrogênio semimetal, que é alguns da família 3A e 4A. Ligação iônica por meio de transferência de elétrons entre um metal e um ametal ou um metal hidrogênio, metal semimetal. E ligação metálica é quando os caixas de elementos metálicos envoltos por uma nuvem eletrônica entre o metal com o elemento metal, como por exemplo ferro, a prata,
cobre, dentre outros metais. Então, essa semana foi isso, a semana 5, correção de ligações metálicas. Espero que tenham gostado, tenham tirado as dúvidas. Então, vamos lá assistir os vídeos, bons estudos e dúvidas, estou à disposição.